Olá, bem-vindos a mais um estudo da obra Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, editado pelo espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 45, analisando o capítulo 17, intitulado Doutrinação. No último estudo, nós acompanhávamos a visita de André Luiz a uma aglomeração de ex-padres, ex-sacerdotes do mundo espiritual que estavam reunidos para continuar pregando as suas velhas crenças com exclusivismo e de forma a não se arrepender dos crimes e abusos cometidos. Nós estamos acompanhando o processo de resgate de Marinho, esse espírito rebelde que sua mãe insiste para Alexandre ajudá-la no processo de recuperação desse espírito, já que agora ele apresenta condições de se arrepender e finalmente ser resgatado. Antes de iniciar o nosso estudo, conforme eu prometi, vou ler uma dúvida de uma das integrantes do nosso estudo, a Luciene, Luciene Maria do Livramento, que pede que eu apresente a Meg, a nossa cadelinha, que latiu no último estudo e deu um susto na Luciene. Peço perdão a Luciene pelo latido da Meg, eu não consegui evitar o latido dela, mas qualquer dia desses eu apresento ela. Se ela estivesse aqui mais próxima, eu apresentava. Se eu tentar pegar ela agora, ela vai sair correndo e vai atrapalhar nosso estudo, mas qualquer dia desses eu apresento para vocês, tá bom? A dúvida é da dona Rosamira, que também está sempre presente, nos estudos, com seus comentários muito lúcidos. E ela comenta que estamos num processo de transição e que, como espíritas, nós precisamos realmente desejar que a espiritualidade nos envolva, porque muitos querem renovar o Evangelho, informando que ele está ultrapassado. Realmente, esse comentário a gente fez aqui já anteriormente. Muitos querem atualizar tanto o Evangelho quanto Kardec. E aí essas ideias exclusivistas que nós vimos Marinho adotar, nós percebemos em muitas pessoas hoje também, especialmente no movimento espírita. A dona Rosamira, então, diz que ficou um tanto confusa com esses padres, porque nós vimos que os padres estão reunidos, eles são ex-padres, foram sacerdotes na Terra, desencarnaram e continuaram envolvidos nessa vibração de querer dominar, de querer impor as suas ideias religiosas a fim de dominar o povo, a fim de ter poder. E aí continuam pregando que a sua igreja exclusivista tem o poder temporal e deve ser, portanto, dominadora. Então, a dona Rosamira diz que fica confusa ao ver esses padres. Por quê? Se eles já sabem da sua condição de desencarnados, por que perdem tanto tempo com os mesmos padrões, com a mesma ideia de serventia que eles têm para usufruírem das suas posições, das suas regalias, vivendo por consequência uma eterna fantasia? Ela pede então que eu tire essa dúvida. E, na verdade, esse comentário a gente até adiantou no último estudo quando refletimos o quanto o espírito não altera a sua condição, as suas ideias apenas porque desencarnou. E não é a primeira obra que a gente constata que muitos desencarnados, mesmo cientes da sua desencarnação, mesmo conscientes da sua nova condição no mundo dos espíritos,
continuam vivendo como se encarnados estivessem. São várias as obras que trazem inúmeros exemplos de pessoas que continuam a vagar na Terra, continuam convivendo com seus parentes encarnados, vivenciando a mesma rotina de trabalho e, por consequência, na erraticidade, aguardando uma nova reencarnação, jungidos aqui na crosta terrestre. Esses padres, portanto, compõem esse mesmo grupo. A diferença é que eles têm consciência da sua condição de espíritos, mas prosseguem desejando receber as mesmas regalias, os mesmos privilégios que possuíam quando estavam encarnados. Mas como nós vimos, no mundo espiritual não há privilégios. Só há uma maneira de separar os espíritos em grupos ou em condição superior e inferior, que é a condição moral de cada um. O que cada um fez enquanto encarnado, o que cada um cultivou antes de retornar à pátria espiritual e o que cada um continua a cultivar no mundo espiritual por meio dos seus pensamentos. Então, ainda que eles não tenham as regalias que tinham na Terra, continuam pregando as suas ideias exclusivistas, porque querem continuar dominando, mesmo que seja no mundo espiritual. Nós sabemos que as comunidades espirituais, inferiores especialmente, continuam com as ideias de dominação. Então, mesmo espíritos, mesmo sem o corpo físico, eles querem dominar os outros pelas ideias, pelo raciocínio, pela força física, pela maldade. Então, por essa razão, esse grupo de espíritos prosseguem no mundo espiritual com a mesma conduta que tinham na Terra. Espero que tenha respondido, Dona Rosamira. Convido a todos a realizarem também comentários, perguntas, se quiserem, porque a gente vai interagindo antes do início do retorno ao estudo dos capítulos das obras estudadas aqui. Continuemos, então, o estudo, onde André Luiz está conversando com Alexandre e, nesse momento, verificando o diálogo entre Necésio e Marinho. Ambos foram padres, ambos reconheceram-se no mundo espiritual como ex-sacerdotes, porém Marinho faz parte do grupo que eles mesmos intitularam como lutadores, enquanto classifica Necésio como um padre do grupo dos submissos. E aí nós vemos o comentário de Alexandre sobre essa condição onde os cultivadores da humildade evangélica seriam referidos por Marinho de forma irônica como aqueles que são submissos à vontade de Deus, submissos aos ensinamentos do Cristo e por isso conscientes dos seus deveres e principalmente arrependidos dos abusos cometidos. Ele, porém, Marinho e seus comparsas, se colocam no grupo de lutadores porque não querem aceitar que erraram, que buscaram alterar o sentido da palavra evangélica, o sentido da Bíblia, para dominar as massas, para satisfazer as suas vontades mesquinhas. E aí, quando se deparam com a realidade espiritual, preferem auto-intitular-se como lutadores do que reconhecerem os seus erros e serem de fato submissos à vontade do Pai. As falsas promessas, portanto, do culto exterior os levam a tomar essa posição, se achando então num trabalho que eles consideram ingrato de revolta e desesperação. Percebam que é basicamente o orgulho e a vaidade que impede o reconhecimento desses espíritos de que falharam, de que caíram quando estavam encarnados
e preferem no mundo espiritual continuar com esse orgulho, com essa vaidade. Ele diz, Necésio, pertenço ao grupo da boa vontade. Então ele não se coloca como submisso, porque de fato é um título irônico aplicado por esse grupo de Marinho, e prefere chamar-se de boa vontade. André Luiz diz então que Marinho não percebe a presença de André Luiz, de Alexandre, de sua própria mãe, e olha o Necésio com sarcasmo e tristeza simultânea. Ao mesmo tempo ele é triste e sarcástico, perguntando: a que me procura? Necésio então responde: soube que você, meu amigo, experimenta certas dificuldades íntimas que também venho sofrendo. A dificuldade para conhecer o bem e o cansaço da permanência no mal. A necessidade de afeições e o tédio das companhias inferiores representaram para mim padecimentos enormes. Percebam então que Necésio, ele começa o diálogo com Marinho colocando-se igual a ele, dividindo com ele as aflições que Marinho sofre e Necésio finge sofrer, que é para criar aquela ligação, a empatia necessária a fim de tocar o coração de Marinho. Então ele diz que está padecendo dos mesmos questionamentos que Marinho sofre. Cansaço da maldade, tédio das companhias infelizes e um desejo de se melhorar. Percebam que Necésio vai pescando ali o Marinho com seus comentários para ver se ele toca em seu coração um novo ânimo de renovação. Marinho então muda de expressão fisionômica, enquanto Necésio continua. É bem amargo reconhecer a impossibilidade de vivermos sem esperança, conservando ao mesmo tempo o desencanto de viver. Como Necésio sabe o que se passa no coração de Marinho, ele fala as palavras que Marinho precisa ouvir, porque de fato está sentindo tudo isso: desencanto, desesperança. Essas palavras então vão fazer com que Marinho reconheça que alguém sabe o que ele está sentindo e que de fato é cansativo. Por isso ele diz: "Oh, sim, é verdade", comovido. E por que não trabalharmos contra isto? Propõe Necésio. Percebam a estratégia, não é, do Necésio. Se coloca no lugar do Marinho, se coloca como um amigo que está passando pelas mesmas dificuldades, a fim de que Marinho desperte. E Marinho não percebe que Necésio está ali como alguém montando um quadro a fim de possibilitar seu resgate. E aqui vale a reflexão de que a espiritualidade faz muito isso. Eles enviam os mensageiros, os auxiliares, os trabalhadores no bem para nos convencer de que precisamos melhorar. E eles fazem isso de forma sutil, nunca diretamente. Porque se eles chegam diretamente, a nossa primeira reação é a negativa, é a vontade de ir embora, de expulsar aquelas pessoas dali e de não querer ouvi-los. Por isso que eles vêm de forma muito singela, se colocando ao lado como um igual. É uma estratégia de convencimento muito eficaz e que a espiritualidade utiliza o tempo inteiro. Então, Necésio fez isso. Se colocou como um companheiro, como um amigo de Marinho e disse estar passando pelos mesmos problemas, propondo então que eles cultivassem um sentimento melhor, trabalhando contra esse desencanto de viver e contra essa desesperança. Como? Pergunta Marinho.
prometeram-nos na terra um céu aberto aos nossos títulos, e a morte nos revelou situações francamente opostas. Notem que Marinho ainda está com aquela ideia de que a igreja, de que o evangelho prometeu a ele o céu, prometeu a ele o paraíso, e que ele mantivesse o seu título de sacerdote. Quando ele desencarnou, ele viu então que a realidade é outra, mas ele prefere se apegar a essa falsa promessa. É uma falsa promessa. Em nenhum momento Jesus prometeu um céu aberto apenas porque o indivíduo detinha um título na terra. Pelo contrário, Jesus pregou que a árvore é reconhecida pelos frutos que dá, a boa árvore, né? Que nós devemos ter uma atitude de amor ao próximo, amar a Deus. Então, toda postura, toda conduta diferente do que ele pregou não pode significar um céu aberto, um paraíso a todos que simplesmente escolhem ser sacerdotes, mas não têm uma conduta conforme o Evangelho. Essa promessa, portanto, é falsa. E ele diz: como sair disso se me prometeram um céu e eu não recebi esse céu? Ele então pergunta: não ministrávamos nós os sacramentos? Não fomos revestidos do poder? Confiaram-nos dominações, impuseram-nos aqui humilhações angustiosas? Para quem apelar? Insubordinar-se agora é um dever. Olha como ele é doente, como ele está doente, como a sua mente está perturbada. Ele acha que pelo fato de ter lido os sacramentos, os rituais, realizado os rituais, ele teria direito ao céu, a dádivas que ele não plantou na terra, apenas porque estava revestido de poder. E além disso, além dessa confusão, ele entende que a sua situação de humildade após a desencarnação, ou seja, o seu recebimento no plano espiritual sem qualquer pompa, sem qualquer homenagem, é uma situação humilhante, angustiosa. Ele não tem a quem apelar e acha que a melhor resposta é a insubordinação. Essa é a ideia que todo revoltado tem. O revoltado acha que a sua única opção é a revolta, é a insubordinação, é não concordar com os superiores morais. Porque não é difícil perceber que os mentores estão acima de nós. Somente o orgulhoso não reconhece isso. E mesmo quando reconhece, ele opta pela revolta, pela rebeldia. Nós todos fomos assim há bem pouco tempo, e muitos de nós ainda somos. Devemos extirpar essa rebeldia, essa insubordinação, essa revolta, para não sermos como Marinho, mantendo no plano espiritual uma sintonia inferior apenas porque deseja um céu que não merece. André Luiz diz então notar que Necésio se prontificava a responder com uma argumentação sólida, de essência evangelizante, falando a Marinho das vaidades terrestres, das interpretações arbitrárias do homem no campo das leis divinas. Mas antes que Necésio pudesse imprimir à conversação qualquer sinal de contenda, de discussão, Alexandre o advertiu bondosamente, dizendo: não discuta. Olha a sabedoria de Alexandre. Necésio tinha toda a argumentação lógica, coerente, forte, para demonstrar a Marinho que ele estava errado, que a sua condição de sacerdote não poderia impor-lhe uma posição no céu que ele não fazia por merecer. Necésio demonstraria a Marinho
que ele errou na terra quando escolheu abusar da sua posição, do seu conhecimento, para poluir a palavra do Evangelho com seus próprios interesses. Mas Alexandre é tão sábio que já adverte Necésio: não discuta, porque isso faz parte da estratégia. Se Necésio começasse a mostrar para Marinho que ele errou, que ele abusou da sua posição, que ele não merecia o céu, certamente Marinho iria desejar sair dali, iria rechaçar as ideias de Necésio e até mesmo expulsá-lo de forma violenta daquele local. Alexandre, sabendo disso, adverte Necésio: não faça isso, não discuta com ele. Ainda não é o momento de fazer que ele enxergue os seus erros. Necésio então ouve Alexandre e considera, dizendo: sim, meu amigo, cada consciência tem suas lutas e problemas próprios. Não venho disputar a sua renovação compulsória. Incumbido por alguns amigos que se interessam pela sua felicidade em plano mais alto, venho convidá-lo para uma reunião. Então Necésio evita a discussão, não rebate o que Marinho disse, apenas convidando ele para uma reunião, porque ele estava ali amando de pessoas que amavam ele. Vejam que Necésio já revela a sua condição mais elevada e que ele estava numa missão de resgate. Não falou com essas palavras, mas disse, foi sincero a Marinho, dizendo: olha, pessoas que gostam de você me enviaram aqui para te fazer um convite, comparecer a uma reunião. Marinho, então, de forma curiosa, pergunta: eles desejarão modificar o meu rumo, como já fizeram antes? Como já tentaram fazer antes? Então vejam que Marinho lembra da primeira tentativa em que Alexandre tentou doutrinar Marinho. Ele se lembra. Então ele pergunta: vão tentar de novo mudar o meu caminho? Necésio então responde: naturalmente foram avisados de seu novo estado íntimo e talvez pretendam oferecer-lhe vantagens novas. Quem sabe? Então Necésio não mente, Necésio é sincero, diz que esses entes queridos que amam Marinho sabem da sua condição íntima, de que está cansado, de que está arrependido, de que não quer mais o tédio da maldade, e quem sabe não farão uma proposta que lhe trará vantagens. Como sempre, trabalhar no interesse do espírito inferior é infalível. Eles começam a pensar quais vantagens poderiam receber. Marinho então pensa por alguns minutos e faz mais perguntas sobre quem seriam aqueles benfeitores. Necésio informa, porém, com serenidade: não temos tempo para essas explicações. Eu acredito que você, Marinho, assim como eu, lucrará muito. Veja que ele trabalha no interesse do Marinho. Lucro. Que tipo de lucro? Né? Certamente o Marinho acha que é lucro para dominar, para voltar a ter poderes que ele tinha na terra, para satisfazer os seus interesses. Mas nós sabemos que esse lucro referido por Necésio é o lucro da consciência tranquila, da paz de espírito, do resgate mesmo. Então ele não mente, ele fala para Marinho: você terá lucro, assim como eu tive ao ouvi-los. Mas não temos tempo para maiores detalhes. Entretanto, se deseja tentar uma solução para o seu caso, não podemos perder os minutos. Eu não sei se está dando para perceber essa estratégia, né, da espiritualidade. Vejam que eles trabalham com diversas formas de convencimento
e estratégias para acelerar o resgate. Então eles falam, o Necésio fala que não tem tempo para dar muitas explicações, que é preciso correr contra o relógio, que é uma vantagem para ele atender a esse pedido de reunião, mas que fosse rápido. Isso tudo é estratégia, trabalhando no interesse do espírito. Porque se ele demora demais, ele desiste, chegam outros espíritos companheiros e fazem ele mudar de ideia. Então a espiritualidade tem toda uma estratégia para nos convencer. Ele diz então, André Luiz, que Marinho penetrava o terreno obscuro da indecisão. Então nós estamos vendo que Marinho está pensativo. Que lucros eu terei? O que eles querem comigo? Eu estou cansado mesmo dessa vida, mas o que será que eles vão me prometer? Sua genitora desencarnada abraça-o então com carinho, pedindo mentalmente que ele acompanhasse Necésio. De novo o amor de mãe, sempre as mães que não abandonam os espíritos transviados, desviados do caminho correto, sempre as mães estão ali. Ele sequer percebe a mãe, mas sente de alguma maneira o abraço afetuoso dela. Vamos ver se ele vai ouvir então. André Luiz diz que ele fica impossibilitado de oferecer resistência ao abraço da mãe, à imposição magnética vigorosa do amor maternal. Quem de fato resiste? Em várias obras espíritas, nós acompanhamos resgates de espíritos perversos, espíritos endurecidos no sentimento, sempre pelas mães. Então, como Marinho poderia negar o convite de Necésio diante de um abraço maternal, envolvido magneticamente pelo sentimento de carinho, de amor, de envolvimento? Então, de fato, é irresistível. Ele então exclama: vamos-nos! Aceita na hora, depois que recebe o carinho da mãe, sem perceber, aceita na hora a sugestão. Necésio então estende o seu braço de irmão e retira ele dali, junto de André Luiz e Alexandre, por uma das pequenas portas laterais. André Luiz diz então que em alguns minutos eles chegam num local de orações e de trabalhos espirituais. André Luiz revela que muitos servidores da esfera espiritual estão de mãos dadas, formando uma corrente extensa, protetora da mesa consagrada aos trabalhos da noite. Aquilo era uma novidade para André Luiz. Então vejam que eles vão provavelmente para um centro espírita, que há uma mesa e no mundo espiritual há uma roda em volta dessa mesa, em que espíritos estão de mãos dadas. Muito curioso isso, né? Porque muita gente tem uma visão do mundo espiritual diferente, especialmente nos centros espíritas. As pessoas acham que no mundo espiritual está todo mundo sentadinho, todo mundo ouvindo a palestra, todo mundo ali de forma comportada, digamos assim, mas muitas vezes eles estão fazendo correntes de oração, eles estão cantando ou realizando atividades para auxiliar na defesa magnética do centro. Então há toda uma atividade no plano espiritual durante essas reuniões, especialmente as reuniões de socorro. Por isso era uma novidade para André. Ele nunca tinha visto espíritos de mãos dadas fazendo um círculo em volta da mesa em que os trabalhos daquela noite aconteceriam. Alexandre então explica. Trata-se da cadeia magnética necessária à eficiência de nossa tarefa de doutrinação. Então Alexandre já demonstra, é necessário esse procedimento para formar uma cadeia magnética, para que o espírito não consiga fugir dali. Olha que legal. A gente acha às vezes que o controle realizado pelos espíritos superiores é sempre mente a mente, que eles dão uma ordem e o espírito obedece. Isso também ocorre, né? Especialmente aos espíritos arrependidos, eles obedecem mesmo. Mas tem espíritos rebeldes
que não escutam as ordens dos espíritos superiores e causam verdadeiras balbúrdias, bagunça no plano físico, no plano espiritual também. Então existem ferramentas para, de forma magnética, impedir a ação de espíritos rebeldes. Alexandre explica que há uma cadeia magnética para que o espírito comunicante fique de fato preso ali. Pelo menos naqueles momentos ele ficaria preso no círculo. Alexandre continua: sem essa rede de forças positivas que opera a vigilância indispensável, não teríamos elementos para conter as entidades perversas e recalcitrantes. Olha que informação valiosa! Muita gente acha que no centro espírita não há essas maneiras de se prender espíritos rebeldes, uma prisão para o bem deles. Tem gente que acha que os espíritos superiores são sempre esses seres que agem com polidez, de forma carinhosa. Eles são muito carinhosos, eles são muito benevolentes, mas para as entidades recalcitrantes é necessário energia, é necessário disciplina e muitas vezes o uso da força. Só que o uso da força no plano espiritual não é como o uso da força na Terra, em que a gente se utiliza de força física. A força lá é a força magnética, é a força do pensamento e principalmente da união. Notem que são vários espíritos trabalhadores de mãos dadas, formando esse círculo para impedir que entidades rebeldes atrapalhem, fujam e causem confusão. Alexandre então fez André Luiz perceber que aquele momento não era o ideal para conversações. E ajudando Necésio, localizou Marinho dentro do círculo magnético, ou seja, colocou Marinho dentro do círculo. Onde, com surpresa, André Luiz diz que vários desencarnados sofredores, trazidos por outros grupos pequenos de amigos espirituais, também estavam ali, aguardando a oportunidade de doutrinação. Olha que trabalho lindo, que trabalho belíssimo que é o da doutrinação, o da dialogação com os espíritos sofredores. São trazidos do mundo espiritual inferior para as reuniões, a fim de que conversem, a fim de que sofram o choque anímico da comunicação mediúnica e possam reduzir as suas defesas íntimas, rebeldes contra a palavra do Senhor. Nós já estudamos aqui que a comunicação mediúnica serve de choque para que a entidade desperte de maneira mais rápida, de maneira mais efetiva. E agora estamos aprendendo que há toda uma estratégia de defesa espiritual magnética para impedir a fuga e para impedir que eles atrapalhassem, que eles atrapalhem, na verdade, os trabalhos. A oportunidade da doutrinação, então, era para todos os espíritos trazidos ali para esse fim. Marinho, então, percebe que está num ambiente em que ele seria forçado a conversar sobre o Evangelho. Então ele tenta recuar, ele tenta fugir. Por isso a rede magnética, a cadeia magnética impedindo a fuga desses espíritos. Alguns poderão dizer que isso é maldade, que isso é atentar contra o livre-arbítrio deles, porém, nós sabemos que o livre-arbítrio também tem seus limites. Se o espírito concordou em comparecer à reunião, se o espírito já apresentou sentimentos novos, em que ele demonstra cansaço, em que ele demonstra que quer melhorar, não é atentar contra o seu livre-arbítrio forçar a permanência dele ali por alguns minutos. Eles não estão prendendo o espírito indefinidamente, é por alguns momentos, para o bem dele. Então, Deus autoriza, há toda uma autorização superior para esses trabalhos.
Não somos nós que decidimos, inferiores que somos. São nossos mentores, são os coordenadores desses trabalhos de resgate. Por isso, eles mantêm esses espíritos rebeldes ali, numa cadeia magnética para que não fujam. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores, a reduzida distância da mesa de fraternidade, impedia-lhe a fuga. Então, de fato, era a fronteira vibratória que impedia a fuga de Marinho. Ele então diz: isto é um logro. Já começa as acusações. Certamente ele vai dizer que isso é um atentado ao seu livre-arbítrio, à sua escolha, liberdade de escolha, que ele não quer estar ali, que ele está sendo alvo de uma armadilha. Todos eles falam isso, revoltados. Necésio, porém, diz: sossegue, você conquistará grande alívio, espere. Poderá desabafar suas mágoas e ouvir a palavra compassiva de um orientador cristão ainda encarnado. Notem que Necésio continua utilizando o argumento da realidade de Marinho, ou seja, a realidade da igreja. Ele diz que Marinho está ali para ouvir um orientador cristão, como ele também fora um dia um representante da religião encarnado. Só que agora ele ouviria um cristão verdadeiro, alguém que de fato trabalha para o Cristo. Ele, Necésio, portanto, trabalha na paciência de Marinho para que ele escute a proposta do trabalhador, a fim de que ele também receba, recolha os frutos, o lucro que ele deseja. Nós sabemos que o lucro é paz de espírito, é o resgate que Marinho tanto precisa. Necésio então pergunta a ele: e em seguida, quem sabe, talvez você possa ver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas. Então, além de prometer esses lucros, além de prometer que ele ouviria um representante do Cristo, ele propõe que Marinho aguarde, que Marinho colabore, porque quem sabe ele não poderia ver um ente querido, a sua mãe, que há tanto tempo ele não via. Talvez ele pudesse se encontrar com essas entidades das zonas mais altas, que esperam o fortalecimento e a iluminação dele. Mesmo diante dessas palavras, mesmo diante de tantas oportunidades, Marinho diz: não quero, não quero, bradava o infeliz. Necésio então pergunta: sabe assim a verdade, meu amigo? Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? Então vejam que Necésio já começa a trabalhar o coração de Marinho. Diante da resistência dele, não sobra alternativa a Necésio senão falar do amor de mãe. Ele pergunta: quem você acha que me mandou aqui? Quem você acha que solicitou a ajuda que estamos ofertando? Marinho então olha para Necésio, espantado, com uma expressão terrível, porque ele sabe quem pediu. E Necésio, sem perder a calma, falou depois de uma longa pausa: sua mãe. Marinho, nesse momento, esconde o seu rosto nas mãos e prorrompe num pranto angustioso. Ele sequer viu a mãe ainda. Só o fato de saber que foi ela que pediu por ele já é o suficiente para levá-lo às lágrimas, para tocar-lhe o coração. De novo, quem resiste ao amor de mãe? André Luiz diz então que nesse momento Alexandre, cercado de auxiliares, prestava ao organismo de Otávia, lembram de Otávia, a médium
disciplinada, trabalhadora, encarnada, portanto, que auxiliava nos trabalhos por meio da psicofonia. Alexandre então envolvia Otávia, prestando ao organismo dela o máximo de concurso fraterno. Nós já vimos isso aqui também. A espiritualidade envolve o corpo físico dos médiuns, ajudando nas suas necessidades, nas suas fraquezas, em cotas abundantes de recursos magnéticos. Por isso que o médium colhe bênçãos, além de ajudar e angariar a simpatia dos espíritos auxiliados e seus parentes, os médiuns também recebem recursos magnéticos do plano espiritual. Então são muitas as bênçãos de trabalhar para o bem. Imaginem vocês serem envolvidos por luz divina, por recursos magnéticos de um espírito nobre como Alexandre. É uma das vantagens de trabalhar com a mediunidade cristã. Otávia, portanto, recebia recursos magnéticos, ajuda de Alexandre. André Luiz diz então que compreendeu que, se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio do plano espiritual no campo mediúnico, naquele caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior, por conta da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Então, olhem a reflexão de André Luiz. Porque, até agora, nessa obra, nós vimos vários exemplos de comunicações espirituais de espíritos bons, espíritos mentores. E mesmo nesses casos, havia todo o envolvimento do plano espiritual, todo um preparo, todo um trabalho. Então André Luiz reflete: se para comunicar espíritos esclarecidos havia todo um trabalho no campo mediúnico, com o envolvimento do médium, com a preparação do ambiente, imagine quando a comunicação é de espíritos rebeldes e sofredores. Então André Luiz está nos fazendo refletir o quanto a espiritualidade trabalha e organiza a fim de que nós possamos trabalhar na mediunidade. Há todo um envolvimento para comunicações de espíritos nobres que são redobrados os cuidados para a comunicação de espíritos sofredores. Ele diz então que, com efeito, a médium Otávia recebia os mais vastos recursos magnéticos para executar a sua tarefa. Ela recebia toda uma gama de energia, de vibração, para poder servir de instrumento a Marinho naquela oportunidade. Em alguns minutos, então, Marinho incorpora na médium Otávia, que nós utilizamos modernamente a linguagem da psicofonia, entra em ligação com a médium e fala por meio dela. Kardec até usa o termo incorporação, mas nós, na modernidade, utilizamos muito a questão do envolvimento do espírito junto da médium, não necessariamente ocupando o espaço que seu espírito ocupa no corpo físico. Na verdade, o espírito fica ao lado, ligado mentalmente com a médium. Mas, independente das palavras, que a espiritualidade já disse que não importa para eles as palavras que usamos, Marinho comunica-se por meio de Otávia. Ela, o espírito dela, desligada então dos veículos físicos, do seu corpo, se mantinha confusa, porque estava envolvida pelos fluidos desequilibrados de Marinho. Ela não estava com a mesma lucidez de momentos antes. Vejam como é difícil a mediunidade. Apesar de Otávia estar envolvida por Alexandre, envolvida por seus fluidos, por seus recursos,
ela ainda assim estava um pouco confusa, porque as vibrações de Marinho eram desequilibrantes. Mas mesmo assim, ela recebia a assistência do plano espiritual e essa assistência era muito maior que o desequilíbrio do comunicante Marinho. Alexandre, então, conta André Luiz, apresenta um instrutor de elevada condição hierárquica que o substitui junto da médium. Alexandre, então, estava envolvendo Otávia, ele deixa o local e permite que um instrutor mais elevado tome o seu lugar. Porque Alexandre vai inspirar diretamente o doutrinador. Olha que trabalho belo. Alexandre vai inspirar aquele que vai dialogar com o espírito. Enquanto que um espírito elevado, um espírito de condição hierárquica maior que a de Alexandre, faria o envolvimento da médium. De novo, olhem como eles nos ajudam, como eles nos envolvem nos trabalhos mediúnicos. O doutrinador muitas vezes acha que está falando sozinho, que está falando daquilo que tem nas ideias do seu cérebro, das suas construções de raciocínio, mas na verdade, quando a reunião é bem envolvida pela espiritualidade, há todo um envolvimento também de espíritos nobres em relação ao doutrinador e à médium. André Luiz então revela que enquanto isso acontecia, esse envolvimento da Otávia por Alexandre e do doutrinador, da Otávia pelo espírito elevado e do doutrinador por Alexandre, várias pessoas ajudavam no serviço, recolhendo as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive aquelas que fluíam da médium de forma abundante. E isso, apesar de não ser novidade para André Luiz, surpreendeu ele. Então olha que legal, olha que curioso. Enquanto a comunicação acontece, existem trabalhadores que vão recolhendo forças mentais dos encarnados, ou seja, da equipe de médiuns e colaboradores encarnados, mas também da própria médium que emite essas forças e de todos que estão envolvidos na comunicação. Isso não era novidade para André Luiz, mas ele diz, né, que havia características diferentes que ele percebia naquele trabalho. Então vejam que cada trabalho mediúnico tem uma diferença, tem uma peculiaridade. André Luiz, ele percebe então que a depender da reunião existem detalhes diferentes. Eu também desconhecia essa situação de trabalhadores que recolhem energias mentais produzidas pelos presentes ali. O que eu já vi é eles isolarem quando a emanação é inferior, é infeliz, ou quando eles amplificam na comunicação o entendimento dos presentes e dos desencarnados. Mas realmente esse recolhimento de material mental eu não havia percebido. André Luiz então pergunta, e um amigo em atividade responde: esse material representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores da nossa esfera espiritual se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos. Então, olha que interessante, é uma espécie de materialização, só que não materialização para os encarnados, que ensejaria no ectoplasma, que é mais complexo. É uma semi-materialização, se assim nós podemos nomear, porque as substâncias plásticas serviriam para os espíritos desencarnados inferiores poderem observar, enxergar
os amigos espirituais superiores e os quadros, as imagens criadas por eles, a fim de que eles reavivem a sua emotividade e sua confiança dessas almas tão infelizes. Então, todo aquele material mental, aquela substância mental produzida pelos encarnados, pela médium, eram utilizadas para que os espíritos sofredores enxergassem os amigos espirituais e também as telas mentais produzidas ali com o intuito de resgatá-los. Vejam toda a lógica do trabalho e vejam como o fluido cósmico universal está presente em toda parte. O ectoplasma, essa substância plástica, não visível aos nossos olhos de encarnados, mas úteis para que espíritos inferiores visualizem espíritos superiores e quadros mentais. Então vejam a complexidade dos fluidos que nos envolvem. O objetivo, portanto, de mostrar aqueles quadros era tocar o coração dos comunicantes, dos espíritos levados ali para o resgate. Vendo o passado deles, vendo as suas condutas, as suas escolhas e buscando o despertamento. Com os raios e energias de variada expressão emitidos pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Então vejam que a explicação é simples. Aquele material plástico colhido dos encarnados era necessário porque os espíritos levados ali, os espíritos sofredores, eles ainda estavam ligados ao padrão vibratório do homem encarnado. Mesmo que estivessem em espírito, a sua sintonia era de homem encarnado, era de espírito ligado à matéria. Por isso, a equipe espiritual se utilizava daquela substância produzida pelo encarnado. André Luiz então compreende a explicação, reconhecendo que, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os encarnados, a mesma tarefa poderia também ser levada a efeito para irmãos desencarnados de condição inferior. Foi exatamente a reflexão que eu fiz agora há pouco. É como se fosse uma semi-materialização. Por que semi? Porque nós encarnados não enxergamos, mas espíritos inferiores, ainda ligados à matéria, enxergam. E se não fosse essa substância plástica, essa variação do fluido cósmico, do ectoplasma, esses espíritos não conseguiriam ver os quadros criados e os espíritos superiores. Então a reflexão de André Luiz foi exatamente a nossa. É uma espécie de materialização, só que não tão complexa quanto a materialização que nós encarnados conseguimos enxergar. André Luiz então se diz admirado pela amplitude das atividades dos orientadores e ele fixa então a sua atenção para o diálogo entre Marinho, incorporado em Otávia, e o doutrinador humano, ou seja, o doutrinador encarnado, orientado por Alexandre. Então, amanhã nós continuaremos esse estudo, verificando como vai se dar o diálogo entre Marinho e o doutrinador. Lembrando que Marinho está comunicando-se por intermédio de Otávia, que está encarnada, e o doutrinador também encarnado conversa com Marinho, conversará com Marinho, inspirado por Alexandre. Vejamos quais serão os argumentos, quais serão as dificuldades que essa equipe terá para convencer Marinho de abandonar a sua condição de ex-sacerdote rebelde, que não quer enxergar o mal que fez e muito menos expiar as faltas cometidas. Acompanharemos então o resgate de Marinho.
Agradeço a todos que acompanham, peço à espiritualidade amiga que os abençoe a todos e desejo que esse sentimento, essa vibração, esse envolvimento dos amigos espirituais se multipliquem a todos que buscam as nossas palavras, a todos que escutam as lições do Evangelho e o conhecimento dos irmãos desencarnados que já experienciaram situações diversas de aprendizado. Que possamos colher nas lições desses amigos o caminho e o material necessário para a nossa elevação. Precisamos, para isso, refletir sobre o que estudamos, aplicar no pensamento e nas atitudes, junto dos familiares, dos colegas de trabalho, dos amigos e todos aqueles que convivem conosco, no trânsito, na via pública, nos locais de lazer, nos locais de convivência humana. O verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, demonstra a sua nova condição, a sua vontade de servir junto do povo, junto da sociedade, junto das situações que o testam e fazem com que atinja novos níveis de reflexão e de sabedoria. Que essas palavras dos amigos espirituais, que essa inspiração possa tocar o coração dos que ainda não despertaram. E que todos nós, em conjunto, estejamos dedicados à causa do bem para merecermos uma nova estadia na Terra, recebendo, então, esse reino prometido pelo Cristo. Não o céu que Marinho aguardava depois de longos anos de abuso na sua função sacerdotal, mas o céu verdadeiro, o reino de Deus implantado na terra pelo Cristo, que somente teremos direito se seguirmos a palavra do nosso Mestre, amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Seguindo o exemplo do bom samaritano, seguindo o exemplo daquele que perdoa as dívidas dos seus devedores, seguindo o exemplo daquele que oferece a outra face. E especialmente o exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor, que diante de nenhuma falta, de nenhum pecado, foi crucificado, foi fustigado, foi abandonado e demonstrou ainda assim a sua fibra moral, a sua elevação para trazer o Evangelho a todos nós em carne, reencarnando no meio de nós e demonstrando por suas próprias atitudes a maneira de se chegar ao Pai. Graças damos a Ele e a sua mãezinha Santíssima Maria, para que ela continue a nos abençoar, a nos envolver e especialmente a resgatar os suicidas, os depressivos, os alienados mentais e os revoltados, a fim de que todos nós, em conjunto, possamos usufruir de um planeta renovado por meio das nossas escolhas individuais pelo bem. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.